você está falando, e quando tu falou ali em se acostumar com as más condições de trabalho, eu acho que a ciência brasileira, quase todas as profissões, mas a ciência brasileira entra com tudo aqui. As condições são péssimas, de instrumento, de trabalho e de salário, né? Assim, para o Leonardo, assim, só uma condição, assim, as bolsas, né? As bolsas estão congeladas, os valores, desde 2011, são 9 anos. Né? Um estudante de mestrado em 2011, eu vou entrar no mestrado, eu vou ganhar R$1.500. Era quase 3 salários mínimos. Só que hoje é quase um salário mínimo só, né? E o custo de vida aumentou pra caramba. E lá em 2011, tu pegava uma bolsa, tu tinha certeza que até o final do curso tu teria ela. Hoje, cada semestre, tu não sabe o que vai acontecer, né? Então, assim, o cientista brasileiro ele é submetido a condições péssimas e, de certa forma, vai até se acostumando com esse absurdo. E projetos, então, como o que vocês nos trazem, o Brasil Ciência, obviamente me interessam muito, porque é um pequeno esforço, uma pequena gota num oceano de colocarem a ciência brasileira numa condição terrível, né? É um pequeno movimento para tentar, vamos dizer assim, sair dessa condição absurda. Então eu gostaria, daí fiquem à vontade, Leonardo, professor André, para falar como vocês enxergam hoje o panorama da divulgação científica e da ciência como um todo no Brasil. Eu posso tentar falar rapidamente um pouquinho sobre a divulgação científica nas universidades, né? Mas o Leonardo que tem mais competência do que eu para falar sobre o panorama aí do YouTube e dos podcasts, porque a pesquisa dele é justamente sobre isso. Mas o que motivou a criação desse portal foi a percepção de que as universidades ainda não divulgam tão bem quanto deveriam a sua própria produção acadêmica. Então há nas universidades uma produção, sobretudo nas públicas, há muita produção científica, sabe, pesquisadores de todos os campos do conhecimento fazendo muitas coisas cotidianamente. Então, quando a gente vê os programas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado, são recorrentes pesquisas tentando solucionar todos os tipos de problemas em todos os campos do conhecimento. Mas a gente percebe que os sites das universidades não divulgam, em termos de divulgação científica, essa produção. A gente fez, na hora de fazer o levantamento, né, das 300 instituições de ensino públicas, entre universidades federais, estaduais e municipais, e os IFETs, que também desenvolvem pesquisa, a gente percebeu como que os sites são muito voltados ao público interno. Então falam lá sobre aquelas notícias que estão nos sites das universidades, falam sobre edital de bolsa, edital de ingresso, falam sobre, sei lá, equipamento consertado. Teve um lá que falou de ar-condicionado, notícias sobre conserto de ar-condicionado. Então falam muitas coisas muito paroquiais, sabe, muito de pouquíssimo, de zero interesse público, e não encaram as suas próprias assessorias de imprensa como serviços de utilidade pública. Então, há um equívoco nas universidades que sugerem, que induzem as suas assessorias a produzir material de interesse da universidade e, às vezes, de interesse da reitoria ou de interesse do reitor. Então, publica-se quando o reitor ganha uma medalha, ganha um prêmio, aí publica-se quando um professor vai fazer uma conferência na Europa. Então, isso é muito útil para o professor, porque ele vai conquistar capital simbólico, ele vai conquistar prestígio, vai ser bem visto pelos pares, porque a sociedade não está sabendo. Então, isso tem uma utilidade muito medíocre, muito comezinha, sabe? Muito pequena em relação às possibilidades que uma assessoria de imprensa tem em relação à prestação de serviço para a sociedade. Então, há muita gente que precisa de informações de qualidade. Nós estamos vendo hoje com a pandemia. Então, a gente vê um presidente difundindo, induzindo as pessoas ao erro, induzindo as pessoas à automedicação com um medicamento que nem foi
comprovado ainda a sua eficácia e que pode ter efeitos colaterais graves, nós não sabemos, sabe, induzindo as pessoas a subestimar a pandemia. E aí as universidades têm muitas pesquisas demonstrando vários pontos que são essenciais, que já foram comprovados, o que estão em estudos avançados, mas as assessorias melhoraram, sabe, melhoraram muito, por conta talvez da pandemia, né? Por conta melhoraram um pouco, mas a gente viu que era preciso melhorar essa comunicação das universidades públicas com os jornalistas e com a sociedade, através de um site que organizasse um pouco essas informações. Então nós fizemos o Brasil Ciência por conta disso, mas ainda assim nós tivemos vários problemas, passamos por greve, aí desmobilizou a equipe, burocracia interna que dificulta o cadastro do site para que os alunos possam ter os créditos, até isso. Até hoje eu estou lutando com isso, o Leonardo é testemunha. Aí sobrecarga de trabalho, aí eu tive que dar muita aula porque eu fiz o meu período de professor visitante fora, e aí acaba tendo menos tempo para tocar o projeto. Então, assim, você vê todas as dificuldades imagináveis para poder fazer o site. Então nós alcançamos um ponto que eu acho muito legal, que já é organizar, já tem um repositório desse material, e agora a gente tem que realmente passar para a segunda fase, que é a popularização do site entre jornalistas, para que os jornalistas tenham acesso facilitado, conheçam a iniciativa, saibam que podem confiar, e saibam que essa é um site que filtra as informações científicas que vêm das assessorias de imprensa das próprias universidades, e avançar mais um pouquinho. Mas sobre o panorama aí da divulgação e sobre os outros detalhes do site, acho que o Leonardo tem mais condições do que eu para explicar. Também, só complementando também o professor, muitas pesquisas que são divulgadas nos sites das universidades estão escondidas, além de também não ter muitas. Então, geralmente o professor cria lá um site próprio, um blog próprio no WordPress, tal, que não é diretamente vinculado ao site da universidade, e você tem que buscar isso de alguma forma, né? E quem não conhece o site daquela universidade, um jornalista que está entrando no site daquela universidade pela primeira vez, ele vai demorar muito para achar informação, ou nem vai achar, né? A gente, nesse tempo de coleta de pesquisas e releases nas universidades, nos sites, a gente tem percebido isso, que é um trabalho muito grande para você ir atrás. Como o professor disse, melhorou muito agora. E também está tendo um movimento, né, no Brasil de melhorar essa comunicação que é feita para a sociedade. Sobre a comunicação científica, sobre o panorama geral da divulgação científica no YouTube e nos podcasts, que é o tema da minha pesquisa de iniciação científica, eu comecei essa pesquisa dando um breve panorama da divulgação científica na história, né, aqui do Brasil, como ela foi feita. E depois eu passei para o YouTube e para os podcasts, né? Tipo, no século XIX, já surgiram os primeiros periódicos de comunicação científica aqui no Brasil, né? O interesse pela ciência se dava principalmente pelas aplicações práticas. Então, a maioria dos cientistas eram médicos, engenheiros ou farmacêuticos também. Por exemplo, tem uma curiosidade, meu avô me conta bastante isso. É lógico que isso não é formação científica, mas é uma curiosidade só, que meu avô conta que quando ele era criança, a própria farmácia tinha um laboratório atrás do balcão. Então, o cientista, ele pela sua profissão, ele era cientista, né? E a ciência era difundida muito por essa perspectiva. E aí, no século XX, houve um movimento de institucionalização da articulação pela ciência. Então, foram criadas instituições como a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, o CNPq, a SBPC, e elas contribuíram muito para a difusão da ciência para a população, e também levaram essa divulgação para o rádio. O rádio, acho que a gente pode comparar com a internet hoje em dia, né, naquela época. Quando essas informações chegaram para a população pelo rádio, era acho que se deu aí, a partir daí, a alfabetização científica da população, né, aqui no Brasil. E depois disso começaram a surgir muitas revistas, como Super Interessante, Globo Ciência, Ciência Hoje, e também programas de TV, na TV Globo, na TV Cultura. Eu acho que na TV Cultura foi meu primeiro contato quando eu era criança,
com ciência, o mundo de Bickman, isso na década de 90, né? E até que veio a internet, né, e começou a democratizar isso de uma forma muito mais abrangente, com blogs de início, né, os blogs de iniciação científica, e teve até também, nos blogs, tem aquela comunidade, que é o Science Blogs, que depois foi para o YouTube, né, o Science Vlogs, e também o YouTube, os podcasts, ainda mais somaram, né, junto com os blogs, essa divulgação científica que é feita hoje no Brasil. O YouTube tem um grande diferencial de você formar comunidades com seu público graças à interatividade dos comentários e das redes sociais, né? E também por conta da facilidade de você se inscrever em canais e também de você criar um canal. É muito fácil hoje em dia você criar um canal para falar sobre aquilo que você tem especialidade. E também em termos de produção técnica, você não precisa ser especialista em edição audiovisual para fazer um vídeo sobre sua especialidade. E a distribuição desse conteúdo é muito bem feita pela própria comunidade do YouTube, né? Pelos próprios inscritos do canal. Ela é uma forma orgânica que ela se dá. E no YouTube também teve a iniciativa do Science Vlogs, que acho que o André faz parte também, e o professor faz parte também, que é como um selo de qualidade, né? Acho que vocês podem falar melhor que eu no Science Vlogs. Aí. Que é como se fosse um selo de qualidade e também uma forma de apoio, né, dos divulgadores científicos no YouTube. E isso, assim, ele acaba gerando visualizações, né, pros YouTubers, né, de ciência no Brasil, e também acabam dando esse apoio. Nos podcasts é um pouco diferente. Os podcasts eles vêm se popularizando muito, tanto pela facilidade na sua produção, então você também não precisa ter uma especialidade em edição para fazer um podcast, é só você colocar ali o que você sabe, né, a sua especialidade. E também pela praticidade no consumo. Você ouve podcast quando você está indo para o trabalho, você ouve podcast lavando louça, você ouve podcast limpando a casa, e muitas vezes dividindo tarefas você não perde muito, né? Ao contrário do YouTube, se você está assistindo um vídeo, você tem que estar 100% focado naquele vídeo, né? Tanto pelos recursos visuais ou coisas assim. E também outro diferencial do podcast é que você pode ancorar em várias plataformas, o que gera mais visibilidade, né? Para o conteúdo que está sendo feito ali. Então, assim, comparado aos vídeos, o podcast tem um enorme potencial de divulgação científica, porque ele não demanda uma exclusividade da atenção, como eu já disse. Então, basicamente, essa pesquisa está sendo feita a partir de dados fornecidos por outros pesquisadores também. Eu fiz uma revisão bibliográfica, e também eu dei uma contribuição com alguns dados que eu analisei. Como, por exemplo, que produtores de conteúdos que falam sobre ciência de uma forma geral, como o Átila, do Nerdologia, e o Manual do Mundo, Kubierê, e também o canal Nostalgia, que está sendo hoje, né, ele está migrando para essa parte de ciência, eles têm mais visualizações do conteúdo do que um conteúdo de nicho, né? Isso foi uma importante observação que eu tive. E também o canal com mais visualizações hoje no YouTube é o próprio Manual do Mundo, de divulgação científica, né? Ele está com 2 bilhões de visualizações. Atrás dele está o Nostalgia, que, como eu falei, ele está migrando para essa parte de ciência, e também outros canais aí, Nerdologia. E também outros dados que eu peguei, que são mais gerais, que os podcasts hoje, quase todos têm site próprio e que auxilia isso também na divulgação dos podcasts. E também eles estão ancorados em plataformas, como eu falei, que faz essa melhor divulgação. Basicamente é isso que eu estou estudando, minha pesquisa. E o professor também pode falar um pouco do YouTube aí, né? Todos vocês dois aí podem falar muito bem. Eu acho que o YouTube foi um grande carro-chefe, assim, e ele ainda tem uma vantagem quando a gente fala em educação, né? Por quê? Porque o público que tu forma no YouTube, ali tu falou em comunidade, né? Eu já acredito que a coisa é mais feudalista, né? Não é, mas tudo bem. O YouTube científico tem a vantagem porque as pessoas procuram o assunto e assistem um vídeo daquilo que procuraram. Essa é a lógica de funcionamento. Então, quem assiste os teus vídeos no YouTube é alguém que procurou aquele assunto.
E a pessoa dá atenção para aquele conteúdo ali. Agora, por exemplo, o Facebook. Eu tenho investido muito no Facebook. O Facebook ele está tendo um alcance muito legal aí comigo na parte da política, né? Um alcance mais generalista e mais focado, por exemplo, na minha cidade. Eu consigo delimitar melhor o meu público no Facebook. Porém, em termos de conteúdo de ciência e filosofia, o retorno não é tão legal assim. Por quê? Porque é aquela questão de passar na timeline, né? Quando é que as pessoas não procuram conteúdo no Facebook? O conteúdo passa na timeline. E às vezes a pessoa até se interessa por aquilo, mas naquele momento que passou ela não está afim, ela não vai te dar atenção. E aí esse vínculo de comunidade não forma tão bem quanto forma no YouTube, que o pessoal procura lá para assistir o vídeo. O podcast eu tenho ouvido agora, que eu comprei um celular melhor, né? E aí funciona melhor o áudio streaming, né? E aí, obviamente, entre as músicas, eu coloco ali uns podcasts e escuto. Então, eu acho que quanto mais se popularizar aí os áudio streamings, o podcast vai ficar mais interessante, até para o cara que está ouvindo no automóvel, né, está ouvindo no ônibus e etc. Eu acho que o streaming, no geral, no Brasil está engatinhando. Né? Isso aqui de live que a gente está fazendo, que estourou na pandemia, nos Estados Unidos, 2018, já tinha streamings fazendo mais views do que youtubers, né? E aqui no Brasil a coisa não ia porque a nossa rede nem sequer permitia isso, né? Às vezes a gente aloca uma banda enorme, paga 250 mega, 300 mega de velocidade em casa e trava. Porque a banda é 250 mega de banda para ti, mas ele tu não consegue usar essa velocidade. Simplesmente tem essa banda disponível, mas ele libera 15, 20 mega em cada aparelho, e às vezes quando chove, alguma coisa cai no servidor, ali a coisa cai. Aí ver o conteúdo gravado, né, ainda é mais interessante e acessível para a maior parte da população. Então, eu acho que, dito isso, o YouTube ainda tem uma vantagem, mas está surgindo coisas novas. Essas lives estão cada vez mais populares no Brasil, os podcasts também, e eu, que nem estava falando com o professor André, de uns 2 anos para cá, a política do algoritmo do YouTube ela tem sido muito ingrata com os canais pequenos. Eles têm, por questões comerciais, privilegiado os canais grandes, que faz toda a lógica para a empresa YouTube, né, os canais grandes, profissionais, com grandes investimentos, grandes retornos, e a gente está falando de muita gente que está ficando milionária com isso, né? Porém, aquela coisa romântica, né, de tu pegar uma webcam e começar a falar com o teu público e etc., infelizmente está se esvaindo. O YouTube está exigindo, que nem tu falou ali, uma profissionalização que, por exemplo, o podcast ainda não está. Então, eu vejo que talvez, nos próximos anos, vai ter uma migração da divulgação científica para o podcast, né, e para lives no geral, que é muito fácil organizar a live. Imagina, eu e o professor André estamos há 5 anos falando em fazer um vídeo collab, tá? Semana passada eu falei com o Fábio Fleck falou com o Azevedo, a gente está aqui na live. É muito fácil. E se depois quiser editar esse conteúdo e fazer vídeos menores, também tem essa possibilidade. Então, as novas ferramentas aí do mundo, é incrível, né? Mas o YouTube já, ao meu ver, não sei, vamos ver se o professor, vou dar essa provocação aqui no professor André. Ao meu ver, o YouTube está ficando já velho e perdendo a cara de mídia social e pegando a cara de indústria cultural, como o velho Adorno lá dizia, né? Assim, determinando o que a gente vai ver, o que a gente não vai ver, as ideologias que podem, que não podem. O que o professor pensa? Eu nem tinha pensado nesse rumo, mas eu vejo que você tem razão. Deixa eu tentar pensar e problematizar, porque eu tenho uma relação de muita ambiguidade com o YouTube. Porque ao mesmo tempo que eu vejo, é igual a questão do qual é o meu filme predileto, né? Às vezes eu observo o YouTube e imagino, não, é legal, acho que há um potencial interessante, isso é joia. Ah, que legal, Wellington, aí na área, muito bem, olá Wellington, aluno também lá da UEL. Mas às vezes eu olho para o YouTube e vejo que é uma concorrência desleal, não sei se é o termo adequado, porque parece que faz parte da lógica, mas é uma plataforma muito dispersiva. Então nós vemos que os vídeos
são assistidos, são pouco assistidos na prática. Então, mesmo vídeos com muitas visualizações, a maioria da galera desiste lá no primeiro minuto, ou nos 2 primeiros minutos, quando a gente vê o índice de retenção. E aí é muito estímulo e muito sensacionalismo, é uma plataforma muito dispersiva, e eu tenho muitas dúvidas sobre a eficácia ou sobre o real poder educativo de vídeos no YouTube. Ainda que, de novo, né, eu posso mudar de opinião amanhã, porque eu sei que, ok, há casos que são legais, pessoas que realmente criaram comunidades significativas, que insistiram e conseguiram contribuir com o ecossistema, que eles fazem sim um bom trabalho. Mas o problema é que a regra no YouTube não é essa, a regra é realmente de canais péssimos, sensacionalistas, de teorias da conspiração e de gente falando, rumando treta. Treta faz muito sucesso, porque o pessoal adora ver a gente brigando, gente humilhando o outro. Parece que isso é um desejo universal, né? O jornalismo marrom lá no começo do século XX cresceu nisso, de gente criando polêmica artificial, porque as pessoas adoram esse tipo de barraco. Então virou um ambiente assim muito hostil. A gente convive dia a dia com os haters também, parece que faz parte do sistema. Haters não são um defeito, não são um efeito colateral, eles fazem parte, porque as plataformas gostam dos haters, porque os haters ajudam a movimentar a plataforma. Você, ao responder o hater, você está engajando, aí você está entregando seus dados, você está fazendo movimentar, as pessoas vão voltar naquele lugar. Então, tudo que as plataformas querem, como empresas comerciais, elas querem engajar o público e querem que o público permaneça o máximo possível dentro da plataforma. Então, isso é um modelo de negócio, acho que esse é o ponto que eu queria chegar. Ele não é favorável à educação. Não é favorável à reflexão, sabe? Todos são instados a emitir a sua opinião imediatamente, na raiva. Então, o clima ele não é adequado na maior parte das minhas interpretações. E eu vejo que é uma angústia comum, ainda que a gente insista, é uma angústia que nos incomoda muito como divulgadores científicos e como professores que estamos aí nas redes sociais. O podcast ele já tem uma lógica um pouco bem diferente. Além da facilidade, ele favorece a reflexão, porque as pessoas parecem que ficam mais propícias a ouvir do começo ao fim. Pelo menos a gente vê nos gráficos lá, a taxa de retenção é maior. Talvez pelo fato de ele ser mais livre, ou seja, você pode, como o Leonardo mencionou, lavar roupa, andar, pegar ônibus, aproveitar o seu tempo, né? Que era um tempo de transição, um tempo de pegar ônibus, ouvindo o podcast. Eu acho que ele é útil também muito nesse sentido. Então, por isso que a linguagem do podcast, ela me parece promissora. E não tem ainda nos podcasts essa onda aí de hater, de comentário. Parece que é um terreno ainda mais saudável. O próprio Jaron Lanier, naquele livro 10 argumentos para você deletar suas redes sociais agora, ele fala sobre os podcasts, como eles são, o modelo de negócio deles ainda não foi cooptado por essa lógica de anúncio, de recomendação e de dispersão permanente, de engajamento. E a gente tem visto isso, né? A maioria dos podcasts que a gente tem visto, eles são sustentados pela própria comunidade, através de financiamento coletivo, através de outras, às vezes até algum marketing, mas é uma outra lógica que me parece menos predatória, assim, menos hostil. Mas o YouTube, eu preciso reconhecer que ele está se esforçando para se transformar ultimamente. Eu tenho visto muitos movimentos nesse sentido. Vários canais sendo desmonetizados, canais péssimos,
sabe? Eu tenho visto assim, um esforço para desmonetizar vídeos com discursos de ódio, inclusive há pouco tempo, né, eles fizeram mais uma modificação, porque eles desmonetizavam automaticamente dependendo do seu título. Então, mesmo se fosse um canal sem problemas, eles desmonetizavam. Só que agora eles passaram a confiar em alguns canais que têm conteúdos tradicionalmente confiáveis, né? E então nós mesmos, enquanto YouTubers, não sei se você já passou por isso, a gente clica lá para deixar claro para o YouTube, esse vídeo não tem discurso de ódio, esse vídeo não fala de armas, esse vídeo não é para criança. Então você mesmo faz uma autoavaliação para não ter que passar por um algoritmo cego que pode injustamente desmonetizar o seu vídeo. Então eles têm feito assim uma série de ações reais para tentar melhorar um pouco aí o ecossistema. Há mais controle sobre comentários, há um aviso agora, né, nos comentários. Então a gente sempre fica igual naquela relação abusiva, né, com rede social. A gente está sempre sofrendo, apanha, mas aí tem um dia que o sistema é bonzinho, que parece que promete que vai mudar, a gente acredita e continua insistindo, né? Mas por vários motivos. Eu acho que a insistência em fazer vídeos educativos e de divulgação científica no YouTube, nas redes sociais, primeiro é por experiência pessoal. A gente está vendo nós três aqui, né? Um papo que é legal para nós três e para quem está vendo. Então, às vezes tem poucas pessoas vendo, mas pessoalmente é uma experiência significativa. Então, isso já é muito legal por isso. A gente poderia estar em casa vendo meme, ou vendo, ou sei lá, fazendo alguma outra coisa, e esse encontro é muito pedagógico para nós três e para quem está vendo. Então esse autoaprendizado, essa linguagem que nós desenvolvemos ao exercitar a fala para uma câmera simultaneamente, então tudo isso eu acho que é pedagógico também e é útil para o pesquisador, para o professor, para o estudante, para os candidatos a prefeito. Então todo esse exercício, para mim, ele já é interessante por si só. Agora, as consequências disso, né, ou seja, a repercussão disso, isso é algo que a gente ainda precisa fazer a crítica para compreender melhor. Eu acho que nós ainda não temos muita capacidade de compreender, ainda que há muita crítica sendo esboçada, né? Se isso é útil ou se isso, além de ser inútil, é contraproducente. Às vezes eu faço essa crítica também. Eu vejo que muita gente assiste a vídeos de divulgação científica e se acha cientista e acha que isso é suficiente. Um discurso que nós temos é assim, olha, o vídeo vai abrir as portas para que as pessoas possam ler, por exemplo. Mas às vezes eu tenho dúvidas se o vídeo não está prejudicando, as pessoas não estão viciadas em vídeos, e isso está colocando obstáculos a um tempo que poderia ser melhor utilizado fazendo outra coisa, lendo, por exemplo. Às vezes a gente tem essa ilusão de que estamos abrindo as portas, mas às vezes a gente está colocando obstáculos. A gente está desviando a atenção. Então eu tenho todas essas dúvidas, ainda assim eu faço, mas talvez até essas dúvidas me fazem ser tão inconstante. Às vezes eu dou fora porque eu acho, não, eu desisto, não quero mais não. Mas depois eu penso, não, eu vou fazer porque há quem ache que isso é significativo e tal. Mas é uma contradição permanente, mas eu acho que pelo exercício vale a pena. Mas é muito contraditório e eu realmente não tenho respostas para isso, sabe? E de novo insisto, nesse sentido, às vezes as pessoas ficam satisfeitas só com os vídeos e começam a inclusive rejeitar, estudar duramente, estudar durante muito tempo para poder finalmente ter uma opinião. As pessoas estão ansiosas não para aprender, a impressão que eu tenho é que as pessoas estão ansiosas para
para dar opinião, por conta da própria lógica das redes sociais, né? Então, esse totalitarismo aí da tagarelice, esse estímulo à tagarelice me coloca muitas interrogações. Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!